Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais um Smart Responde, nosso compromisso aqui toda terça e quinta, Smart Responde. Então galera, hoje vamos aqui responder todas as perguntas que foram feitas aí na caixinha que a gente abriu e as perguntas que forem feitas ao vivo aqui também. Então coloquem a pergunta aqui, não tenham receio de dúvida. Errado é não perguntar, né? Perguntar nunca está errado. Então coloquem aqui as perguntas que a gente vai respondendo aqui, alternando entre a pergunta que foi feita na caixinha e a pergunta aqui de vocês. E já aproveita esse momento aqui, compartilha a live aqui, tem um aviãozinho aqui, manda esse aviãozinho aí para um parente, um conhecido, um amigo, para fazer a arrematação em conjunto, que dá muito certo, já está comprovado aí. A comunidade Smart cresceu violentamente aí com base na cotização, na compra cotizada aí, utilizando também a estratégia de financiamento. Então muita gente nova entrando aí no perfil, a gente usa a estratégia do financiamento para fazer a alavancagem. Você não precisa ter todo o capital, você utiliza o dinheiro do banco para poder fazer as compras, né? Os investimentos. Leilão da Caixa, você pode dar 5% de entrada e financiar o restante. Muita gente não sabe disso, acha até que é lenda, né? que é fake news, que é mentira, mas é verdade. Quem conhece, quem trabalha na área sabe. Ano passado a gente pegou até um imóvel que teve 100% de financiamento em determinados momentos. A Caixa faz promoções, né? Então ela pode financiar até 100%. E a gente deu um centavo de entrada aí, simbólico. Então a primeira pergunta que tem aqui é do Rodrigo Arruda 182. Ele está falando da isenção de imposto de renda, aquela isenção que você vende um imóvel para comprar outro em até 180 dias. Então, isenção de imposto de renda dentro dos 180 dias, adquirido outro imóvel parcelado em leilão, deu 25% de entrada e 30 vezes. Então ele pergunta como é que funciona. Essa isenção ela só se aplica para imóveis residenciais, na venda de imóvel residencial, para aquisição de outro imóvel residencial, e só pode utilizar esse benefício uma única vez, no prazo aí de 5 anos. Então vamos lá, pessoal, o que acontece aqui? Você comprou imóvel, tá com esse imóvel, aí vendeu. Você vendeu esse imóvel, vai aplicar o produto da venda na aquisição de outro imóvel dentro de 180 dias. Então a aquisição tem que se dar dentro de 180 dias, tem que ser outro imóvel de fins residenciais, não pode ser comercial. E tem uma instrução normativa da Receita Federal que diz que se você comprar o imóvel parcelado, essa isenção será aplicada somente às parcelas, né, às prestações que forem pagas dentro desse período de 180 dias. Então, se você comprou parcelado aí em 30 vezes, só vai valer aí as parcelas pagas dentro do período de 180 dias. O que passar, aí não será beneficiado aí pela isenção. Haverá aí uma cobrança proporcional da tributação em relação ao ganho de capital. Então, dependendo do caso, às vezes vale até você antecipar as prestações e quitar todo o restante dentro desse prazo, para ser beneficiado integralmente ali do benefício da isenção sobre o ganho de capital. Então tem que analisar o caso concreto, verificar se vale a pena antecipar ou não. Eu entendo aí que dependendo do contexto, você tendo dinheiro, eu acho que vale a pena antecipar para ter aí a isenção total sobre o ganho de capital. Mas também, se você não tiver o recurso, aí não há o que fazer, né? Aí espera para poder pagar ao final, quando finalizar a venda. Então o detalhe é esse aí, né? Vai ter que ser dentro dos 180 dias, né? A Receita trabalha aí com o regime de caixa, né? O que entra e sai efetivamente, não é regime de competência, né? Beleza? Então quem está entrando aí, galera, coloque aqui pergunta, fiquem à vontade, pode perguntar aqui qualquer coisa de leilão de imóvel, não tem tema, que a gente vai responder, vai trazer aqui, ninguém fica com dúvida. Gabi Ferreira pergunta: após quanto tempo o imóvel vai para a segunda praça no site da Caixa? Está na primeira praça com o valor de avaliação. Então, os leilões aí da Caixa e de outros bancos também, eles são regrados aí pela lei da alienação fiduciária, né? O imóvel ele foi dado em garantia, a pessoa está pagando o financiamento, e enquanto ela não paga o imóvel do banco, se deixar de pagar algumas prestações, o banco retoma e é obrigado a levar a leilão. Primeiro leilão e segundo leilão. Por lei, é obrigado, não tem outra opção. O banco tem que levar a 2 leilões.
Se não tiver nenhum comprador nesses 2 leilões, beleza, aí o imóvel é do banco, o banco faz a regra que quiser, não está mais vinculado lá à lei da alienação fiduciária. Mas nesses 2 leilões tem procedimentos. E a lei diz que entre o segundo leilão, né, teve o primeiro leilão pelo valor da avaliação, não teve ninguém. O segundo leilão vai ser pelo valor da dívida mais encargos. Nesse segundo leilão, a lei diz que ele ocorrerá no intervalo de 15 dias. 15 dias do primeiro. Não fala até 15 dias, exatamente 15 dias, no mínimo 15 dias. Ele é meio em cima do muro. Tanto é que algumas pessoas, alguns devedores, questionam isso na justiça. Fala, o segundo leilão ocorreu antes dos 15 dias. Eles tentam anular o leilão com essa alegação de que ocorreu antes dos 15 dias, mas a interpretação majoritária ali é que não gera nulidade. Nunca vi uma nulidade específica de alienação fiduciária com esse fundamento. Já vi com fundamento lá no decreto 7066, né, que é sobre hipoteca, que tem uma previsão parecida, e já vi algumas decisões antigas, né? Mas atualmente não vejo decisão anulando o leilão, porque não teve mais de 15 dias de intervalo. Então a lei fala ali 15 dias, mas não é bem precisa se é até 15 dias, mais de 15, no mínimo 15 dias, fica um negócio em cima do muro. Então analisar aí com cuidado. Se tiver alguma alegação, veja com calma, mas tendo alegação, eu acho pouco provável que ela vá adiante. Então não vejo como um perigo aí para arrematação, né? Vamos ver as perguntas aqui que a galera colocou ao vivo aqui. Vera Bertemes. 30% do salário fica abaixo para mim. É isso mesmo? No financiamento, você pode comprometer até 30% da sua renda. Então tem que verificar aí o caso concreto, o imóvel que você está adquirindo, dependendo do imóvel, da entrada que você deu, da sua renda, pode ser que a prestação não seja necessariamente 30%, pode ser que ela seja ali 10% da sua renda. Então tem que analisar todo o caso concreto. E muita gente pergunta que a Caixa, se ela financia mais de um imóvel para arrematante, porque saiu uma alteração de procedimento da Caixa ano passado, que dizia que só financiaria um imóvel por CPF. Mas isso é para compra e venda comum. Para compra e venda em leilão desses imóveis retomados, não tem essa restrição. Até porque a Caixa quer se desfazer desses imóveis, então ela não tem restrição. Ela vende, se você tiver aí renda suficiente para financiar 2, 3 imóveis, não há problema nenhum. A Caixa não faz essa restrição de CPF, de quantidade de imóveis financiados por CPF, para imóveis provenientes de leilão, né? Imóveis de retomada, né? Marcos Max, o que fazer quando arremata em leilão extrajudicial e o antigo proprietário não quer retirar os imóveis? Tem que tentar uma negociação amigável. Se não quiser retirar os imóveis, você já tomou posse? Entendo que já tomou posse. Aí levar para um depósito, notificar o cara para ele fazer a retirada dos imóveis, mas busque sempre negociar amigavelmente, né? De repente paga esse transporte pro cara, junta ali todas as coisas dele, entrega onde ele quer, para poder você ter já a posse o mais rápido possível aí, sem ter muito problema. Às vezes é melhor pagar ali, abrir mão de uma parte do lucro, mas resolver logo o problema do que ficar postergando, né? Leilão extrajudicial, o passo seguinte depois da arrematação. Então no extrajudicial ali de banco, vai ser assinado lá o documento, não sei se vai ser à vista ou financiado. Se for financiado, ali, o contrato de financiamento tem força de escritura pública, é o documento que você leva a registro, não vai precisar fazer uma escritura pública. Então você comprou, o passo é fazer o pagamento da comissão, pagamento do lance, pagar o ITBI, verificar aí a questão de IPTU e condomínio, se tem dívida a pagar, se não tem dívida a pagar, obter a CND e levar esse documento a registro para ter aí a propriedade. E, em paralelo, você já começa o procedimento também de desocupação extrajudicial, né? Primeiro notifica, tenta resolver amigável, e, em último caso, se não der certo, aí vai entrar com ação de missão na posse. Galera que está entrando aí, compartilha já essa live no aviãozinho, chama um parente, um amigo, um conhecido e botem as perguntas aqui ao vivo que a gente vai respondendo. Michael Broker já colocou essa pergunta na caixinha, já estava aqui na nossa sequência para responder, mas adiantando ele colocou novamente. Vamos lá, Michael. No caso do imóvel estar com o locatário, se negar a sair, ele também tem que pagar a multa de 1%? Tem que estabelecer se é leilão judicial ou extrajudicial.
Vamos lá, se é um leilão judicial, tá lá na justiça, né? Após a arrematação ali, você pode peticionar no processo, informando o juiz que o imóvel está alugado. Se você tiver o contrato ali de locação, às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes o inquilino está favorável, te dá o contrato, às vezes não dá. Você informa para o juiz que arrematou o imóvel está alugado. A partir da arrematação, todos os frutos do imóvel, ou seja, todos os aluguéis, são devidos ao arrematante. E peticiona para que o juiz determine que o aluguel seja recolhido, seja pago na conta judicial, na conta da justiça. Até sair a carta de arrematação, ou até registrar imóvel, até definir alguma coisa, você já pode peticionar ali para evitar perder esses valores, que às vezes tem uma demanda ali do executado, e isso posterga ali a emissão da carta, você demora a resolver a questão do documento hábil ao registro, mas você já garantiu previamente que o aluguel está sendo depositado em conta. O entendimento majoritário é esse, que o arrematante, após o auto de arrematação, já tem direito ao aluguel. Então, peticiona no processo e pede para o inquilino ser notificado para fazer esse depósito do aluguel na conta judicial. Agora, se for aí da alienação fiduciária, a lei da alienação fiduciária, ela diz lá do devedor, né? Não fala especificamente do inquilino, né? Que deverá pagar a taxa de ocupação de 1%. Se você tiver um contrato, ótimo. Se não tiver, você vai ter que entrar na justiça lá e pedir para ser arbitrado esse valor. Você não sabe o valor do aluguel, tem um inquilino lá ocupando. Não é como no judicial, que já tem um processo em andamento, então você vai ter que entrar com o processo. A ação, nesse caso, a jurisprudência diz que é ação de despejo, não é emissão na posse, é despejo, porque tem um inquilino lá. Não concordo, mas é a jurisprudência predominante. Junto com essa ação de despejo, você pode acumular ali o pedido da taxa de ocupação a título de aluguel, que não é 1%. 1% seria para quem estivesse lá na regra específica do antigo devedor. Pode ser que o juiz aceite 1%? Pode ser que ele tabele ali que a praxe do mercado é 0,5% do valor do imóvel. Então vai ter que ser questionado judicialmente para chegar aí ao valor arbitrado. O interessante é você já ter ali o contrato, se tiver, já facilita, né? Pedir o que já está pactuado previamente. Lembrando que vai ter que ser ação de despejo para poder realizar essa retirada do morador, do ocupante, né? Que é inquilino nesse caso, né? Fiorentino, qual o caso que não precisamos da entrada? Muito difícil não precisar da entrada. Quando é financiado, você, se for na Caixa, 5% de entrada. Se for em demais bancos, 20% de entrada. Parcelado na justiça, 25% de entrada é o mínimo. Agora, quando não pode, em ocasiões muito excepcionais de promoção. A Caixa de vez em quando faz aí feirão da Caixa, promoção em uma vez no ano, duas, depende aí. Aí nesses casos, imóveis específicos, abre-se essa possibilidade. Então é algo difícil de acontecer. Não é toda hora, não é todo imóvel. Então, mas em alguns casos, abre-se sim a possibilidade do financiamento aí, pegar 100% do imóvel, não precisar dar entrada nenhuma. Pegamos um ano passado, imóvel avaliado aí em 1.900.000, 2 milhões, pagamos 950 mil e demos 1 centavo aí simbólico, né, de entrada. A Flávia Mendes, ela já perguntou aqui na caixinha e voltou de novo aqui. Qual o momento de pedir a carta de arrematação? Então vamos lá, você arrematou o imóvel lá no leilão judicial. Em que momento você vai pedir a carta? Você não acabou de arrematar hoje mesmo já vai peticionar para pedir a carta. Não é assim, tem uma série de procedimentos. Se você antecipar ali uma etapa, vai tumultuar o andamento regular do processo. Então o primeiro passo, você arrematou, tem aquele prazo ali de 10 dias para o executado apresentar eventual recurso. Então, nesse prazo de 10 dias, você fica quieto, fica na sua, não se manifesta no processo. Você faz o seguinte, você aguarda esse período e já providencia ali na prefeitura o pedido do ITBI. Que para expedir a carta de arrematação pelo Código de Processo Civil, tem que ter ali a juntada prévia do ITBI, que é o Imposto Municipal ali de transferência do imóvel. Então, você já entra na prefeitura, pede lá... com o auto de arrematação, a maioria das prefeituras já aceita o próprio auto de arrematação para emitir o ITBI, para adiantar o procedimento. Você já aciona a prefeitura para emitir o ITBI. Passou esse prazo, 10 dias, não teve nenhuma contestação, beleza, arrematação assinada pelo juiz, pelo leiloeiro, pelo arrematante,
perfeita e acabada e retratável. Tranquilo. Aí você paga o ITBI, aí junta esse ITBI numa petição para o juiz, pedindo a emissão da carta de arrematação e mandado de emissão na posse. Diz lá que já juntou aí o recolhimento do ITBI, traz lá nessa petição o comprovante do pagamento e tranquilo. Esse é o procedimento correto. Pode fazer alguma coisa diferente disso? Até pode, sim, não vai ser penalizado, mas para não tumultuar o andamento regular do processo, faz exatamente isso, né? Faz ali, aguarda o prazo de 10 dias, nesse prazo pede o ITBI na prefeitura, passou 10 dias sem recurso, arrematação perfeita, acabada e retratável, paga o ITBI, junta na petição, comprova lá nos autos. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Marcos Maxi. O antigo proprietário ingressou com uma ação tentando cancelar o leilão. Nesse caso, é melhor esperar a decisão judicial ou já pode enviar os móveis para o depósito? Tem que olhar o fundamento aí da alegação, né? Você já tomou posse? Se você já tomou posse, já existe uma ação judicial em andamento, aí não é aquele caso do extrajudicial, que não tem nada, não tem processo nenhum. Junta uma petição no processo e fala, juiz, tem aqui esses móveis, já tomei posse, tem esses móveis aqui do antigo morador, notifique o morador, dá prazo para ele retirar, sob pena aí de perdimento, de ser alienado. Então o procedimento é isso, sempre formalizar, né? Junta ali uma relação de documentos, apresenta ao juiz e fala que já está, você mesmo pode ficar como depositário, ou você pode levar para um depósito. Se já tiver um processo judicial aí, eu acho que você mesmo sendo depositário, tranquilo, segue o jogo e dá um prazo lá e pede para o juiz intimar a parte e dá um prazo para ela retirar os móveis. Beleza, galera? Vamos prosseguindo aqui, voltando aqui para a pergunta que foi feita na caixinha. Baruch.music. Tem algum passo a passo de como comprar imóveis em leilão? Sim, né? Como toda atividade aí, existe ali um fluxo operacional do que deve ser feito. O Mentorado Smart tem lá checklist, né, do que deve ser verificado e também fluxograma. Essa pergunta aí do ITBI tá lá no nosso fluxograma, né? Do ITBI não, em que momento eu peço a carta de arrematação? Tem lá no fluxograma nosso, desde o zero, desde o momento que eu identifiquei a oportunidade no site do leiloeiro, até a etapa final do registro de desocupação de posse, passando por todas as etapas e tudo que deve ser feito, mapeado, um fluxograma lá detalhado, bonitinho, como esse da carta de arrematação que a gente falou, né? Arrematou, espera ali 10 dias para ver se tem recurso. Nesse período aí você já pede aí o ITBI, passou o período sem recurso, paga o ITBI, junta no processo pedindo a expedição da carta de arrematação e mandar de emissão na posse. Tem fluxograma também ensinando desocupação, arrematou, intima extraoficialmente lá com o comprovante de recebimento, né, com aviso de recebimento, dá um prazo, tenta negociar, não negociou, aí entra com a ação. Então tem todo o passo a passo de todas as etapas de ponta a ponta de tudo que deve ser feito, né? É claro que é um fluxograma padrão, né? Tem um ou outro caso ali que você vai ter que ajustar a sua realidade e decidir se realmente esse fluxograma é o melhor momento, a melhor decisão. De repente pode ser necessário você antecipar uma etapa, fazer alguma outra coisa, mudar um pouco ali o padrão do fluxograma por um ato que aconteceu naquele caso específico. Então, tem sim fluxograma, tem procedimento. Leilão é procedimento. Você tem que ser uma pessoa ali disciplinada que segue o procedimento. Seguindo ali os procedimentos corretos, aí é tranquilo, porque você vai fazer todo o checklist, vai olhar todas as coisas que podem gerar uma nulidade, o que pode ter ali no edital de leilão que pode complicar, o que pode ter na matrícula, as ações judiciais em andamento, tudo isso você vai olhar nesse checklist lá, uma checklist, aí deve ter umas 40 perguntas, 50, dependendo aí se é judicial ou extrajudicial, já de tudo que é importante que você deve olhar ali para fazer uma arrematação segura, né? Imóvel ocupado onde tem criança, é mais difícil obter o despejo no prazo curto? Não há exceção se tem idoso, se tem criança, a lei não tem essa exceção. Pode ser que um juiz se sensibilize num caso específico? Pode acontecer, mas não é regra, nunca tivemos problema com isso, não impede a desocupação. Se fosse isso, não teria desocupação em lugar nenhum, imóvel nenhum seria desocupado, que a maioria deles tem criança ou tem idoso, ou tem pessoas em outra condição também, então a lei não cria essa exceção. Então, no caso específico, pode ser que o juiz é um ser humano, se sensibilize com determinada situação e dê um prazo maior. Mas, assim, não é a regra.
é a exceção que é trabalhada ali no caso específico, né? Guia de TBI vence em um dia. Não sei de onde tirou isso aí. Dificilmente uma guia de TBI vence um dia. Aqui em Belo Horizonte é 30 dias. A prefeitura não vai emitir uma guia para vencer em um dia e você ter que pedir outra. Ela vai deixar de arrecadar por causa disso. Então, pouco provável. Então, cada município estabelece aí a sua regra de emissão de guias, o prazo de vencimento, mas acho pouco provável uma guia de TBI vencer em um dia. A prefeitura que está fazendo isso aí está comendo mosca, né? Porque a pessoa emitiu a guia, por um motivo ou outro não pagou. Aí vai deixar de pagar, vai ter que fazer todo o procedimento para emitir a guia novamente. Pouco provável. E se paga o ITBI e depois tem recurso? Você tem que pagar o ITBI para a emissão da carta. Está lá no Código de Processo Civil. A carta de arrematação só será expedida juntando ali o comprovante de ITBI. Tem alguns juízes que emitem a carta sem ITBI? Tem. É o certo? Não é. Não é o que está na lei. Então a gente trabalha com a lei. A lei diz que você tem que juntar o ITBI. Juntei o ITBI e depois tem recurso. Normal, você juntou o ITBI, teve recurso, você vai prosseguir com a arrematação? É seu interesse prosseguir? Porque depois que tem recurso, você pode, de repente, alegar a desistência. Não, eu quero desistir esse recurso aí, não quero participar aqui do procedimento. Não, eu quero participar. Se você quer participar, beleza, o ITBI pagou e ele vai ser válido lá na frente, ao final, na hora do registro. Então, não vai ter nenhuma perda. Agora, teve o recurso, aí você desistiu da arrematação? Não quero mais, isso aqui está enrolado aqui, o cara alegou um monte de coisa lá que provavelmente vai anular o leilão, quero desistir. Direito seu, você desiste. O fato gerador do ITBI aconteceu, você registrou o imóvel? Não. Então você vai abrir um processo administrativo na prefeitura pedindo o cancelamento dessa operação, tendo em vista que não ocorreu o fato gerador, não houve o registro do imóvel. Você junta lá dizendo que você desistiu da arrematação e que não registrou o imóvel. Junta a cópia da matrícula atualizada do imóvel, demonstrando que não houve registro, e pronto, a prefeitura vai te devolver esse valor. Então não haverá perda nenhuma. Ou você vai prosseguir e esse ITBI pago ele vai ser utilizado lá no final para ser registrado, ou você não vai prosseguir e você vai pedir ali na prefeitura de forma administrativa a devolução desse valor pago, né? E não demora muito não. A prefeitura normalmente nesses procedimentos aí é rápido, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? A gente faz aí, não dá muito tempo de resolução desses processos, não. Gilceia Tavares Vieira, só tenho 100 mil reais para investir. Moro no Espírito Santo, qual conselho você me daria? 100 mil reais é um capital muito bom aí para começar em leilão, né? A gente normalmente trabalha com a ideia de que tem que ter todo o capital para comprar o imóvel leilão, mas a gente sabe que tem financiamento, tem parcelamento, tem estratégia aí de cotização. Então 100 mil reais dá para tranquilidade comprar imóvel aí em leilão, até 2, 3 imóveis de forma financiada. Financiada você vai dar ali, se for o imóvel da Caixa, 5% aí de entrada do valor do imóvel. Se for leilão dos demais bancos, 20%. Se for parcelamento judicial, 25% de entrada. E outra estratégia é juntar-se com mais uma, 2 pessoas ali para fazer a arrematação de forma cotizada. E já que você considera que 100 mil é pouco dinheiro, junta ali com mais 2, 3 amigos e começa a fazer cotizado e financiado. Aí você vai poder pegar aí 2, 3 imóveis, diversificar e ter um retorno maior quando você utiliza o financiamento. Então 100 mil reais aí é capital bom demais aí para começar. Tem gente que começa aqui com muito menos, com 20 mil reais começa, pega imóvel ali de valor mais baixo, compra financiado. 100 mil reais dá para começar aí com tranquilidade, utilizando a estratégia sempre aí, né, de financiamento e de leilão financiado e cotizado. E se você está começando agora, né, começa aí pelo extrajudicial, que é mais simples, mais fácil, né, venda direta, e que você vai poder financiar. Já no judicial você vai poder fazer só o parcelamento, aí que é 25% de entrada e o restante em 30 vezes. Paulo César Ribeiro, acabamos de desocupar um imóvel onde há crianças e idosos. Foi tranquilo numa conversa amigável. Então, assim, geralmente é isso mesmo, é amigável, de forma amigável, em 90% das vezes você vai resolver de forma amigável. Aqueles 10% lá que não der amigável, aí vai ser na forma judicial, sendo que a lei protege aí o arrematante, né? Se for um leilão extrajudicial, a lei prevê lá, a lei 9514. Se você não acredita, abre a lei aí depois, 9514, vê lá a parte da ocupação que diz que o juiz expedirá ali o mandado de emissão na posse, né? Liminar com prazo de 60 dias.
E se for um leilão judicial, no próprio processo, você nem precisa abrir um outro processo, o juiz vai expedir ali o mandado de missão na posse, vai lá o oficial de justiça, vai notificar e vai fazer o cumprimento, de repente até com auxílio aí da força policial, se for o caso, né? V. Alexandrino, vamos lá. ITBI é valor da arrematação? Então depende aí se é leilão judicial ou extrajudicial, né? Leilão judicial, o ITBI já está pacificado, entendimento majoritário, salvo algumas outras prefeituras aí pequenas que às vezes não aplicam esse entendimento, mas é pacificado que é valor da arrematação, leilão judicial, realizado pela justiça. Quando é no extrajudicial, aí fica já um negócio em cima do muro. Tem uma galera que entende que é valor da arrematação, tem algumas prefeituras que entendem que é o próprio aí valor de mercado, né? O valor que a prefeitura considera para valor venal ali do imóvel em mercado, numa transação normal. Mas na justiça tem sido revertido essas decisões das prefeituras que não aplicam o valor da arrematação no extrajudicial. Então, juizado especial, entra no juizado especial, normalmente resolve rápido e a justiça manda emitir ali a guia com base no valor da arrematação. Inclusive até considerando decisão recente aí dos tribunais superiores, no sentido de que vale o valor declarado. E se a prefeitura achar que é outro valor, ela tem que abrir todo um procedimento administrativo para justificar o estabelecimento de outro valor de mercado. Não é atribuir lá aleatório, não. Tem que abrir um procedimento específico, um procedimento administrativo, né, para justificar por que ela adotou outro valor, né? Posso pegar imóvel em leilão judicial com carta de consórcio contemplada? Não pode. Leilão judicial não tem essa previsão, extrajudicial nunca vi. Pode tentar fazer aí uma manobra aí de comprar na pessoa física, depois vender para quem está com a carta, enfim. Mas tem todos os custos envolvidos aí de transmissões e que quem recomenda essa técnica não fala, né? Não comenta, né? No final aí é tanta burocracia e tanto custo envolvido que o negócio ali, se botar na ponta do lápis, normalmente não dá certo. O ITBI, o valor do ITBI pode ser cobrado com base no valor da avaliação? É a pergunta anterior, né? Se for extrajudicial, as prefeituras às vezes cobram, principalmente se não for aqueles 2 leilões da alienação fiduciária, já é venda direta, né? Passou para o primeiro leilão, passou o segundo leilão, aí o imóvel já é do banco, o banco leva a venda direta. Aí é uma venda normal, entre duas pessoas físicas ou jurídicas, mas não tem mais ali aquela proteção da lei da alienação fiduciária. Às vezes não tem leiloeiro, quando tem leiloeiro é melhor para o arrematante, né? Que o leiloeiro tem fé pública, você tem um argumento mais forte para manter o valor da arrematação, né? Dizendo que foi feito por um leiloeiro, que tem fé pública, que aquele é o valor de mercado. Então, tá lá, leilão, é mais tranquilo. Quando é venda direta, sem leiloeiro, sem nada, a própria Caixa vendendo, pode ser que a prefeitura entenda que não se aplica. Aí vai ter que entrar na justiça. Na maioria das vezes ganha, mas pode ser que não ganhe também. Então, vai depender aí do contexto e de quem estiver julgando, né? Andréia, falando aqui, Nilceia, comecei com 20 mil. Ou seja, tinha uma pergunta aqui se poderia começar com 100 mil. 100 mil aí é mais do que suficiente. A Andréia aqui começou com apenas 20 mil reais aí em leilão de imóvel. Dá para começar financiado, pega imóveis de valores mais baixos, cotiza com outras pessoas. Então tem possibilidade sim de começar com pouco capital, né? Wagner Luna. Como fazer parte de um grupo de cotistas? Por exemplo, dessa arrematação do vídeo anterior, um vídeo que a gente colocou aqui de uma casa que a gente arrematou em Alphaville, e o Stênio também perguntando aqui como funciona a cotização na Smart. Então, a Smart, ela cotiza com os seus mentorados. Então, para cotizar com a Smart, tem que ser mentorado. Nossa, até porque existe toda uma metodologia de trabalho que a gente ensina e que os mentorados aplicam. Então, a gente tem a segurança de que quem está fazendo ali com a gente está fazendo do modo correto, da forma adequada. E tem diversos tipos de parceria, desde as mais simples, de imóveis de valores mais baixos, uma cotização simples entre pessoas físicas, até a mais complexa, mais elaborada, imóvel que vale 5 milhões, 6 milhões, que a gente remata por 2, 3, que envolve uma estrutura maior, mais mentorados participando. Teve a última aí que foram mais de 40 mentorados, e isso envolve uma complexidade maior, que para ter a segurança jurídica é aberta uma sociedade em conta de participação, que é uma sociedade lá que não tem personalidade jurídica. Ela tem um sócio ostensivo, que é uma pessoa jurídica, que aparece perante terceiros, faz toda a operação, dá o lance, o registro do imóvel nessa sociedade, e os sócios
participantes, né, os sócios ocultos, não aparecem ali na operação, mas há um contrato em paralelo entre eles que é apresentado à Receita Federal. Então é uma operação totalmente segura ali, com tranquilidade. E esse procedimento da sociedade em conta e participação é um dos melhores que tem, mais ágil, flexível para você ingressar novos parceiros nessa sociedade. Você monta uma sociedade em conta e participação muito rápido, tendo em vista que não tem que ser levado a registro na junta comercial nem nada, é um contrato entre particulares que depois sim é apresentado à Receita Federal. Então, galera, é uma forma segura. E tem também a mais simples, né? É pessoa física, um imóvel de valor mais baixo, não justifica toda essa burocracia de criar sociedade, apresentar na Receita. Você pode fazer só entre pessoas físicas, comprou ali financiado, vai constar lá o nome de todo mundo lá no alto da arrematação e depois na carta de arrematação, que é o instrumento hábil registro, e depois no registro do imóvel, na matrícula, vai estar lá o nome de todo mundo. Então tem diversas formas de fazer essa parceria, desde a mais simples, né, pessoa física com pessoa física, coisa mais tranquila, até uma operação mais estruturada aí para pegar imóveis de valores mais altos, que você pode colocar aí 40, 50 mentorados, para pegar imóveis aí de valor aí de mercado de 5, 6 milhões, como a gente fez nesse vídeo aqui que a gente apresentou uma casa em Alphaville. Beleza, galera? As arrematações podem ser PJ ou somente PF, pessoa jurídica ou pessoa física, porque trabalha com meus investimentos, fiabilidade. Pode arrematar tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Aí tem que ver a questão da tributação, qual é a tributação mais em conta. Em regra, a tributação melhor é da pessoa física, né? Tem aquela lenda aí que a pessoa jurídica paga menos imposto. Depende, não é bem assim. Em leilão de imóvel, em regra, não se aplica. Por quê? A pessoa física, ela paga uma alíquota, uma taxa maior, né? Uma alíquota ali, o imposto é calculado pela alíquota multiplicado pela base de cálculo. Então, a alíquota da pessoa física é maior, mas a base de cálculo é menor. A base de cálculo da tributação da pessoa física é ali o ganho de capital, o lucro. Já a pessoa jurídica, apesar da alíquota ser menor, a base de cálculo é muito superior, porque é o faturamento, é o valor da venda, não é o lucro. Se você vendeu um imóvel de R$1 milhão, por R$1 milhão, a base de cálculo vai ser R$1 milhão. Enquanto se você lucrou nesse imóvel, por exemplo, aí 300 mil, a base de cálculo na pessoa física vai ser ali o ganho de capital, 300 mil. Então, em regra, a tributação na pessoa física para leilão de imóvel é a mais justificada. Em um caso ou outro aí pode ser que a aquisição via pessoa jurídica seja mais adequada. Então tem que analisar aí o caso concreto, né? M. Soares, bom dia. Posso registrar pelo registrador de proposta no nome de outra pessoa de parceria? Registrar pelos registradores é uma forma de você fazer o registro de imóvel pela internet. Você vai ter que apresentar o título hábil a registro. Qual é o título? O auto de a carta de arrematação, né? Se for um leilão judicial, a carta de arrematação vai estar lá o nome das pessoas que arremataram o imóvel, que serão os proprietários. Quem faz essa apresentação no site pode ser qualquer pessoa, que é só o apresentante. Então, eu posso pegar um título que o Renan comprou o imóvel, eu realizar todo o procedimento lá no site do registrador, eu mesmo realizo. Em nome do Renan, não há problema nenhum. Então, aqui, não entendi se a pergunta foi essa, né? Vale quem será o proprietário é quem está no documento, na carta de arrematação ou na escritura pública ou no contrato de financiamento que tem força de escritura pública. Esse documento vai ser levado a registro. Quem vai levar a registro aí pouco importa. Pode ser um terceiro, pode ser alguém que não tem nada a ver ali com o título, né? Bom dia, tem como dar exemplo de como começar com pouco capital? Já demos exemplo aqui. Estratégia de financiamento, leilão extrajudicial e de cotização. Fazer parceria aí com mais 1, 2, 3 amigos. Então a estratégia é essa, né? E diversificar, né? Comprar ali diversos imóveis, não alocar num só. No mesmo município já me cobraram o ITBI pelo valor de mercado e pelo valor da arrematação. Depende de quem analisa. Mais ou menos, né? Porque o auditor fiscal ele é atividade vinculada. Ele executa o que está na lei. Se a lei diz que é isso, ele faz isso. Mesmo que tenha uma decisão lá na justiça dizendo que é outra coisa, enquanto aquela decisão não for específica ali para ele, a lei está valendo. Pode ser que tenham sido leilões diferentes, um judicial ou extrajudicial,
Ou pode ser que uma época estava vigente uma legislação, depois a prefeitura mudou o seu entendimento e na hora que você apresentou o outro título para a emissão da guia, era outro entendimento. Então tem que analisar o caso concreto. Em regra, o entendimento não varia de auditor para auditor. Mesmo que o auditor entenda que não é aplicável esse entendimento, ele é vinculado à lei. Então ele vai aplicar a lei. Às vezes, muitas coisas eu discordo como auditor fiscal e eu não aplico aquilo ali. Eu discordo, no meu entendimento aquilo não é válido, mas como existe a lei, eu sou vinculado à lei. Eu não posso fazer de qualquer outra forma aleatória. Eu tenho que seguir a lei, fica padronizado. Então pode ser que tenha tido aí uma mudança de entendimento. Ou pode ser que sejam situações diferentes. Um era judicial e o outro era extrajudicial. Aí sim é cabível entendimento diverso, né? Vamos lá aqui, Wagner Barbosa. O não cumprimento do pagamento da arrematação, o que pode acontecer? Bom, o edital é a regra do negócio, ele vai estabelecer ali a penalidade aplicada à arrematação. Você não pode participar de uma arrematação lá, tumultuar todo o procedimento, dar lance e no final, não vou pagar não. Você vai ser penalizado e isso vai estar no edital. Pode ser multa, pode ser, já vi caso aqui que o leiloeiro ele emite um título, o edital prevê, né, um título que pode ser levado a protesto, um título executivo extrajudicial e de protesta. Pode ser que o juiz determine uma multa, você provavelmente vai ficar inabilitado de participar de leilões, se for na justiça, ou se for, aqui no caso, um leilão de banco, né, com aquele banco ou com aquele leiloeiro, então vai ter penalidade. Tem uma previsão aqui do leiloeiro que eu copiei aqui, deixa eu ver. Pode ser impedido de participar de leilão, obrigado ao valor vai pagar a comissão do leiloeiro, né? Não vai ter como reaver, porque que você deu causa à desistência. Se tiver caução, você perde a caução, o juiz pode estabelecer uma multa e o próprio leiloeiro pode estabelecer aqui que ele cria um título aí que pode ser levado a protesto, título executivo extrajudicial e te protestar. Então, sim, não sei qual foi o intuito da pergunta, a gente vê que existem muitas pessoas tentando aí tumultuar leilão, principalmente leilão da Caixa, né? As pessoas que não querem perder o imóvel criam um perfil falso e dão lances lá para tentar tumultuar e não conseguir conseguir postergar a saída do imóvel, mas vamos trabalhar com a honestidade, com a boa fé, não tentar fraudar certame, que aí é crime. Se for com o intuito de fraudar o procedimento do leilão, aí configura como crime. Aí o negócio fica mais pesado. Agora, simplesmente você deu o lance ali, mas se arrependeu, se você não tiver um motivo ali hábil, justo, para justificar a desistência, porque não pode existir qualquer coisa, aí você vai perder a comissão do leiloeiro e pode ser enquadrado aí em tomar alguma multa, dependendo do que estiver previsto no edital e que o juiz pode determinar também. Então, analise bem ali o procedimento, tente fazer o procedimento correto, faz toda a análise antes para depois não correr o risco aí de ter que desistir da arrematação, né? Marcelo Gouveia Branco, posso negociar a carta de arrematação antes de levá-la a registro? Pode. Como é que funciona nesse caso? Tem que ser o entendimento majoritário, não é nem a carta, né? Antes da expedição da carta. Saiu o auto de arrematação, entre o auto e a carta, você pode, no processo, fazer uma cessão de direitos. Não é propriedade ainda, é cessão de direitos sobre esse título. Você pode ceder esse título para um terceiro antes da expedição da carta, né? Depois que assinou o auto, antes da carta, você peticiona no juízo lá e diz que, junta lá um contrato dizendo que houve a cessão do direito para um terceiro. E pede ao juiz que expeça a carta já em nome desse terceiro. Agora, um detalhe, essa operação, em regra, ela é tributada. Vai ser pago o ITBI. Em regra, porque já vi casos aqui que não foi. O cara juntou lá no processo, saiu a carta de arrematação em nome do terceiro, apresentou a carta na prefeitura, só a carta, sem todo o trâmite anterior, a carta não falava nada que houve essa operação de cessão, e a prefeitura emitiu aqui e o cara registrou de boa. Mas, em regra, é tributado, vai pagar o ITBI, né? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então vai ter um custo nessa operação. Estou falando em regra, né? Pode ser que no caso concreto aí, por N fatores, não se pague. Ou que a própria prefeitura tenha entendimento ali na legislação dela que não se aplica aí a tributação do ITBI. Mas pode ser feito. Em alguns casos pode ser uma solução, né? Você já comprou imóvel, achou ali já um interessado na aquisição, quer antecipar todo o procedimento por diversos motivos, faz essa cessão aí de crédito, paga o ITBI, que é a regra, e depois a carta de arrematação já sai no nome dessa terceira pessoa. Não é igual a documento de carro, né, que é em branco e você passa para o terceiro lá e ele
leva a registro, não. Tem que ter esse procedimento aí e pedir no processo, né? Qual a média de mensal de arrematações da Smart? Tem que parar para contabilizar, né? Mas a gente estava aí, começou mês 5 agora, né? 4 meses efetivo aí, acho que a gente estava aí com 8 ou 9 arrematações. Tem que parar para contabilizar aí, mas dá aí 2, 3 arrematações por mês, depende. Tem mês que vai mais, tem mês que vai menos, depende muito. Tem mês aí que você fica aí, às vezes não arremata um imóvel só, não arremata nada, mas tem meses aí que você pega vários imóveis aí no mesmo mês, então é algo aí, é meio imprevisível. Mas assim, a gente fez 8 ou 9 arrematações aí em 4 meses, né? Então, na média aí 2, 3 imóveis arrematados por mês, né? A mesma pergunta aqui do Newton, né? Posso arrematar o imóvel e depois vender esse direito de compra do imóvel por transmissão de direito? Pode, é a cessão de direitos, né, que eu comentei aqui, é perfeitamente possível, pode ser feito. Não é muito comum, né, assim, mas já vi alguns casos aqui, pode ser feito sim, né? Américo Corretor, o registro mencionará as partes da escritura de compra e venda ou arrematação. É o registro de contrato de compra e venda. O registro vai mencionar lá quem é o adquirente, ele vai puxar essa informação do título que foi levado a registro, né, ou a carta de arrematação, ou escritura pública, ou o contrato de financiamento com força de escritura pública. Otávio Henrique, na venda de imóvel arrematado, alavancado, o interveniente quitante é sobre o valor total do imóvel ou sobre o saldo devedor? Então, quando você compra um imóvel financiado, você pagou a entrada ali, está pagando algumas prestações, no meio do caminho apareceu alguém para comprar esse imóvel, que vai comprar financiado também. Interveniente quitante é quando dá um outro financiamento também. Você não precisa quitar o saldo devedor. O próprio banco que está financiando para esse terceiro vai conversar com o seu banco, entre eles vai quitar ali toda a prestação faltante e você vai receber ali a parte que excedeu, que é o seu lucro. Então não há necessidade de você tirar do seu bolso para financiar. A outra pessoa lá, ela vai conversar com o banco dela, você vai juntar a documentação, você não faz mais nada, o outro banco vai quitar o saldo devedor e você vai receber ali o valor ali integral, recebendo aí já o seu lucro. Então é esse o procedimento do interveniente quitante, muito tranquilo, muito simples. Agora, se for uma venda à vista, aí não tem o que fazer, né? Aí você vai ter que realmente quitar o valor final. Aí você pode pedir uma entrada aí para colocar como cláusula do contrato que a pessoa que está comprando vai te dar uma entrada, com essa entrada você quita o financiamento e você faz aí a venda. Aí não vai ter a figura do interveniente quitante quando é à vista, né? Quando é financiado, um outro banco mesmo vai quitar esse saldo devedor aí do financiamento. Lopes, essa cessão de direitos pode ser feita em leilão extrajudicial de banco? Bom, quando é judicial, você já tem um auto de arrematação, que já é um documento ali que te dá ali direito sobre o imóvel. Aí você vai pegar esse direito e vai ceder para um terceiro. Em banco, eu acho mais complicado esse procedimento, que você vai ter ali, talvez ali, se tiver, aí depende se é à vista, você já vai ter ali, vai sair direto. Se você comprou à vista e não foi financiado, vai ser feita uma escritura, e dessa escritura você pode tentar, de repente, fazer a alienação de direito, vai ficar um negócio que talvez não case direito, pode dar certo em algum momento, pode ser que o banco aceite já você indicar uma terceira pessoa e sair direto a escritura no nome dessa pessoa. Acho pouco provável. E sair numa escritura em nome do arrematante, depois tentar passar esses direitos, talvez dê problema, né? Nessa operação no extrajudicial é mais um pouco complexa, pode dar certo também. No judicial é mais tranquilo, que você menciona lá que vendeu os direitos, você já tem com um documento hábil, o juiz emite a carta, né? Porque são 2 documentos no judicial, né? O auto e a carta. No meio do caminho, você informa lá e o juiz já emite a carta no nome certo. Aí leva para registro lá, não tem problema nenhum. Agora, no extrajudicial, eu vejo os bancos são engessados. Eles não aceitam qualquer procedimento diferente. Tá no edital, ele segue o edital. Ele fala, não está previsto. Ou ele fala, até eles indicam normalmente onde vai ser feita a escritura pública. E você, se quiser fazer em outro lugar, tem dificuldade em mudar esse procedimento com o banco. Eles são engessados. Então, eu acho muito difícil no extrajudicial conseguir alguma coisa nesse sentido. É possível, né? Tudo é possível ali. O banco tem liberdade de definir ali o que ele vai fazer. Pode ser que consiga fazer essa alteração aí e cessão dos direitos, né? M. Soares, dispõe de um contrato assinado e reconhecido firma. Posso entrar nos registradores, porém as escrituras não foram assinadas de forma digital. Bom, contrato, escritura, o documento hábil, o registro é a escritura pública
ou contrato de financiamento com força de escritura. Os dois são hábeis. Tem um procedimento que para ser registrado de forma digital, tem que ter lá a assinatura digital, tem todo um regramento lá aplicado aí à infraestrutura de chave pública, né? ICP Brasil, que tem lá criptografia, tem toda uma regra, procedimento lá com base, né, no EPING, né? Então tem todo um procedimento, tem que ter a assinatura digital reconhecida, válida de todas as partes, seja do banco, do que está te vendendo, seja do arrematante. Então tem que ter a assinatura do vendedor, do comprador digital. Aí sim pode ser levado a registro via digital. Agora, sem assinatura, o banco, o registrador vai devolver, ele vai dar nota devolutiva pedindo que você faça ali a devida assinatura digital. Pode ser feito até no site de registradores. Tem um campo lá que você sobe o documento e faz a assinatura digital lá, atendendo todos os requisitos aí de validade, né, de uma assinatura digital. Lá diretamente você faz, e a outra parte que está assinando também, né, o representante do banco, vai ter que fazer o procedimento. Então sim, é possível, mas tem que ter a assinatura judicial, a assinatura digital, né? Marlene aqui perguntando, né, se no judicial, mesmo se tiver o nome com restrição, faz arrematação parcelada. Sim, é uma grande vantagem aí do leilão judicial, do parcelamento, é que não tem nenhuma análise de crédito, diferentemente do banco, né? Quando você compra imóvel em banco, o banco faz uma análise lá de crédito para ver se você tem ali alguma dívida, alguma restrição. Já no judicial não tem essa análise de renda, você pode estar negativado, nome SBC, Serasa, o que for devendo a Deus e o mundo, a justiça não está nem aí, ela vai te permitir, né, a aquisição parcelada, e o imóvel ele fica hipotecado ao banco. Vai ficar lá na matrícula que o imóvel está hipotecado. Se você deixar de pagar ali, a justiça retoma e vai fazer aí o procedimento de alienação, né? Então não precisa ter o nome limpo para participar do parcelamento no leilão judicial, né? Se for leilão de banco, extrajudicial, aí sim. Deixa eu ver aqui, Renata, né? Leilão judicial de direitos quitados, sem intimação do proprietário e do anterior promissário comprador no processo. Pode dar nulidade? Se você olhar lá no Código de Processo Civil, tem um artigo específico que fala quem deverá ser intimado dos leilões com antecedência de 5 dias. E fala, por exemplo, quando tem promessa de compra e venda, tem que ser intimado o promitente vendedor e o promissário comprador. Então, as duas pontas têm que ser intimadas. Vai gerar nulidade? Não sei, só se alguém alegar, né? Mas pode ser alegado sim, porque o Código de Processo Civil prevê que o promissário aí, vendedor, quem vendeu anteriormente, tem que ser intimado devidamente. Então, se pode ser que gere nulidade, mas às vezes, se não for alegado ali, se a parte estiver de pleno acordo ali, não questionar nada, aí vai registrar normalmente, não vai dar problema. Mas sim, pode ser alegado e pode dar nulidade? Pode sim, porque está previsto ali no Código de Processo Civil que deve ser devidamente estimado, né? Galera falando de carta de crédito em leilão, banco não aceita, dificilmente, nunca vi previsão edital, pode ser que um banco isolado aceite uma carta de crédito ali, mas em regra não aceita. Se quiser utilizar, vai ter que fazer uma operação aí conjugada, né? Compra à vista ou financiado, depois utiliza essa carta e vende para quem tem essa carta aí, mas lembrando que tem uma série de custos envolvidos nessa operação, né? Alexandre Ribeiro, tem um imóvel no site da Caixa que consta a matrícula, consolidação da propriedade com restrição de disponibilidade. O que é isso? O leilão extrajudicial, né, de banco aí, ele segue lá a lei da 9514, que diz que após a consolidação da propriedade, o banco tem que levar o imóvel a leilão, a 2 leilões, e isso torna o imóvel indisponível, ou seja, o banco não pode se dispor de qualquer jeito, ele só pode dispor desse imóvel via leilão. Então é essa indisponibilidade que essa informação da matrícula está se referindo. Não pode vender para qualquer um, é indisponível, mas pode vender via leilão de acordo com a lei. Então é exatamente isso, né? Dizendo que terá que cumprir o procedimento ali dos 2 leilões obrigatórios da lei. Aí, acontecendo esses 2 leilões, não teve nenhum interessado. Aí o imóvel é totalmente do banco, não tem mais indisponibilidade nenhuma, ele vende para quem quiser, com que regra quiser. América Corretora, SCP, se um cotista falece, continua o processo, inclusive a venda, normal, não vai afetar em nada ali, depois lá a cota do cara específico que poderá ser
habilitada inventário, mas o procedimento de compra e venda, toda operação aí, ela não é prejudicada com falecimento. Justamente por isso, né, que existe a segurança jurídica da SCP. A última pergunta aqui que foi feita na caixinha: arrematei em licitação aberta da Caixa. Minhas ações em cartório começam após assinar o contrato de financiamento? Então, você comprou licitação aberta, né, que é depois do primeiro e do segundo leilão, ocorre com a participação do leiloeiro. Você arrematou, em que momento você vai no cartório? Você vai no cartório na hora que for registrar o imóvel. Para registrar, você tem que ter o documento hábil registro. Se foi financiado, aí o próprio contrato de financiamento tem força de escritura pública. Pega esse contrato e apresenta lá no cartório junto com o ITBI pago, né? A guia do ITBI pago. Agora, se não foi financiado, foi à vista, vai ter ali a escritura pública, que é o documento hábil a levar registro. Aí, junta esse documento e leva. Então, é depois do documento hábil. Depois que foi devidamente assinado o documento, seja contrato de financiamento, seja escritura, ou se for um leilão judicial ali, a carta de arrematação, aí sim você tem um documento hábil para levar registro. Não adianta peticionar nada, protocolar nada lá no registro de imóvel, que você não tem um documento hábil a registro, você vai dar entrada em quê? Você não tem nada ali para dar registro. Não. Vai printar a tela da arrematação e dizer, arrematei. Não, você tem que ter um documento oficial que tem validade para o registro. Eu já colei com a lei de registro público, artigo 221 lista lá todos os títulos hábeis a registro. Então, esse título, esse documento, depois dele devidamente assinado, né, por todas as partes, aí sim você leva esse documento a registro. Então, tem que ser aí após. E também junta lá o comprovante do pagamento do ITBI, né? Da Cunha. Venda online, participei ontem de parecia que era um robô dando lance, cronômetro não zerava. Dependendo do imóvel aí, tem muita disputa mesmo, né? Então toda hora ali tem, principalmente no final, né? Que fica ali um monte de gente aguardando e deixa para dar ali o lance no final, cobrir no final. E tem aquilo que eu falei também, né? Em leilão da Caixa, tem muita gente ali que o próprio devedor, o próprio executário, o devedor ali do procedimento extrajudicial, o morador que está em débito, tenta fraudar o procedimento, cria perfil fake, dá lance ali na plataforma para arrematar e no final lá apresentar a desistência para enrolar e postergar aí todo o procedimento e ficar mais tempo no imóvel, né? Então, a Caixa tem que reforçar esse procedimento de segurança na habilitação ali de quem realmente vai participar do leilão para evitar esse procedimento que a gente tem visto aí com alguma regularidade, né? Galera, fechamos aqui 1 hora de live. Então, se ficou alguma dúvida aqui que pode ter passado, pergunta para a gente lá na caixinha, manda no direct que a gente responde. Então, agradeço a presença de todos aí. Tenham um excelente dia. Fique com Deus. Forte abraço, pessoal.